Olá, pessoal. Estamos dando início a mais um episódio do SmartCast. Estamos trazendo uma convidada especial, Sheila Batista. Ela é consultora organizacional e gestora e trabalha também com gestão de pessoas. Está fazendo um brilhante trabalho nas empresas aqui de Alagoas, do nosso país, nosso Brasil. E veio aqui discutir um pouquinho o seu dia a dia, as dificuldades, o aprendizado que está tendo junto das demais empresas que ela trabalha. Bom, primeiramente agradecer o convite, né? Falar sobre o que a gente faz, falar sobre o que a gente ama é sempre um prazer, né? E estamos aí atendendo não só clientes de Alagoas, a gente tem alguns clientes, já tivemos alguns clientes fora do estado também, levando soluções para a área organizacional e para a área de gestão de pessoas, que com muito entusiasmo vem crescendo e aparecendo muito, né, nos últimos tempos. É muito importante o empresário, de uns anos para cá, perceber que investir em pessoas é o sucesso para a empresa dele, né? Por mais que ele tenha capital, por mais que a tecnologia venha e cada vez mais vá mudando tudo, mas o atendimento é sempre pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. E a partir do momento que você cuida do seu primeiro cliente, que é o seu colaborador, com certeza esse giro aí acontece e o cliente externo ele é impactado e tudo funciona bem dentro da empresa. Então, estamos aí, nessas duas áreas maravilhosas, né? Organizacional e gestão de pessoas. Muito bem. Ô, Sheila, já que você tem essa experiência vasta nessa questão de gestão de pessoas, para você iniciar nesse mercado, assim que você saiu da graduação, foi fácil, foi simples? Se você veio direto fazendo a questão de consultoria ou você passou por empresas privadas antes? Olha, eu passei por empresa privada toda a minha trajetória profissional, antes de entrar na consultoria. Eu posso dizer que eu estive do outro lado da cadeira, aquela colaboradora querendo performar, querendo apenas uma oportunidade para fazer acontecer e não conseguia avançar na CLT por conta de todo o contexto que existe, né? No início da minha carreira, aos 18 anos, aos 19, 20, iniciei a faculdade, me formei em administração, então por isso que essa parte organizacional, esse leque de soluções na área organizacional. Mas, assim, o incômodo que eu tinha da vontade de fazer acontecer e não conseguir foi o que me fez, de fato, tomar uma atitude. A consultoria me acompanhou desde a graduação, auxiliando alguns professores, consultores também, professores e consultores. Então, você já começou a empreender desde a época de estudante, né? Indiretamente, eu já estava nesse universo do empreendedorismo. E é muito importante, acredito que todos os empreendedores aí, eles partem a sua solução, o seu produto, o seu serviço, parte de uma inquietação, né? De você querer agregar, querer fazer acontecer e perceber alguma dificuldade. E eu vi alguns colegas de trabalho querendo performar, a empresa não tendo essa estrutura para oferecer, ou muitas vezes sabendo que tinha um grande talento ali, e na cultura de prender aquele colaborador para que o mercado não visse, consequentemente, dele não perdesse, né? E nesse mix de situações que eu observava, aquela inquietação em mim, eu falei, não, eu preciso impactar profissionais, eu preciso agregar com toda essa vontade que eu tenho em mim, e graças a Deus a gente vem seguindo, nos últimos 2 anos, de forma mais efetiva. Empreender não é fácil, todos nós sabemos, mas quando você tem aquele desejo em você de ajudar o próximo e de servir, a gente consegue impactar não só profissionalmente, a gente consegue impactar de forma pessoal mesmo, com a força. Muitas vezes aquele colaborador não enxerga além da linha do horizonte, e quando você planta aquela semente de que não, você pode se desenvolver, você pode encontrar uma área que você goste de atuar, você pode ser um profissional referência naquilo que você vai conhecer, obviamente, porque muitas vezes eles ainda não se identificaram com nenhuma área, mas você pode sim se tornar um profissional referência, você pode sim impactar outras pessoas, você pode sim performar nessa empresa que você gosta, que você já está aqui há um tempo, e a gente tem seguido dessa forma. O bom, Sheila, é que diante da competitividade que hoje o mercado está, em todas as áreas, né? Então, antigamente existia uma área que se destacava mais do que a outra, mas hoje a gente vê um mercado cada vez mais competitivo, né?
Você vê a facilidade hoje da tecnologia. E é uma coisa que a gente sempre conversa com os nossos clientes, na oportunidade de ter uma conversa, de ele abrir a situação da empresa para nós, né? E a gente, nessa conversa, dá algumas orientações, alguns exemplos, é que ele tem que trabalhar esse seu colaborador internamente para ele ter um resultado melhor na empresa, né? É um lema que a gente também carrega dentro do escritório, que são você alinhar processos, você capacitar as suas pessoas, os seus colaboradores, vai ter um resultado cada vez melhor, né? Então, assim, essa competitividade também tem que se trabalhar internamente da empresa, né? Então, esse seu lado aí, desenvolvimento de pessoas dentro do negócio, ele traz um resultado, né? Então, assim, sempre que a gente está conversando com os nossos clientes, os nossos serviços, as nossas consultorias, a gente também aborda esse ponto do gestor enxergar o seu colaborador. Porque às vezes, porque eu estou pagando um salário, porque ele é CLT, ele já tem todos os direitos, vai colocar alguém lá e deixar para lá. E não é assim, né? Exato. Hoje a empresa ela tem que ter essa visão, tem que ter esse conhecimento, né? Então, faz parte também do negócio, né? Além de ter essa visão ampla do gestor, com a capacitação de pessoas, que você faz um trabalho brilhante aqui, é o seguinte: às vezes algum colaborador, como você disse, que tem um talento, só que ele está mal colocado dentro do seu local de trabalho, e aí o empresário acaba perdendo esse talento. Exato. Porque a pessoa fica desmotivada, não está no lugar que realmente deveria estar, e quem sai perdendo é o empresário. Que é uma pessoa que poderia vestir a camisa da empresa, dar um resultado melhor, e por bobagem acaba perdendo. Exato. A gente tem muitos exemplos de requalificação de pessoas, né, que vamos imaginar, está numa área de vendas, mas essa pessoa é muito boa na área do financeiro. Então, é a mesma empresa, mas são setores totalmente diferentes, então não consegue, né? A pessoa não consegue ligar um com o outro, né? Então, exato. E você tem um trabalho de enxergar isso, né? De fazer esse seu trabalho dentro da empresa, com os seus métodos que você utiliza, e transparecer isso para o gestor e ele tomar lá a decisão, né? Assim? Exatamente. Recentemente, me aconteceu a seguinte situação. Eu recebi uma ligação, até então não era meu cliente, foi uma indicação, e eu percebi o tom de desespero na ligação, que ele havia promovido uma colaboradora do atendimento, da recepção para o financeiro, e já havia 6 meses dessa promoção. O desempenho da colaboradora que foi promovida caiu, e durante 6 meses ele não conseguiu repor a vaga que era dela. E ele já não sabia mais o que fazer. E eu, percebendo pelo tom de voz dele o desespero, a gente marcou uma reunião para o dia seguinte, e quando eu iniciei na empresa, que fiz um diagnóstico e apliquei um teste de perfil comportamental, justamente o objetivo é identificar as potencialidades daquele colaborador e conseguir alocar as pessoas certas nas posições certas. E aí me deparo com a seguinte situação: o perfil comportamental dela era influente, ela estava nesse contato com pessoas, foi colocada para uma função financeira, uma função de muita concentração, salinha fechada, na frente do computador, e o desempenho dela caiu drasticamente, porque o influente ele precisa estar conectado a pessoas. E quando eu conversei com ela, ela disse: Sheila, eu estou fazendo uma atividade porque, sim, me foi colocado um desafio. De certa forma, é um setor diferente, que eu tenho uma perspectiva de crescimento, mas não é o que eu gosto de fazer. Eu sinto falta de receber os meus clientes, eu sinto falta de conhecer novas histórias, de lidar com pessoas. De estar junto ali das Justamente. pessoas, né? De ter o contato, né? Justamente. Eu me frustrei muito durante esses 6 meses de promoção. Eu preciso descansar. Eu estava pedindo a Deus que chegasse uma solução, uma substituta. Eu preciso descansar desse período de frustração que eu passei, e depois eu preciso voltar para a área de atendimento, que é o que eu gosto. E aí, infelizmente, essa mudança de forma equivocada por parte do empresário, e de fato por não conhecer, por isso que eu sempre levanto a bandeira: perfil comportamental é um caminho sem volta, porque você consegue, de fato, reconhecer naquele setor, naquele ambiente, quais são os perfis que precisam ser alocados ali pelas atividades daquele setor, e aí trazer as pessoas certas.
A gente conseguiu resolver a situação, infelizmente essa colaboradora não ficou, foi um período muito difícil para ela esses 6 meses, mas a gente conseguiu colocar uma pessoa com perfil adequado para o atendimento e uma pessoa com perfil adequado para o financeiro. E ficou a lição para ele, né? É porque nesse caso aí, não sei se eu estou correto em falar, ela era da parte de atendimento com pessoas, que ela gostava de fazer isso, foi para a parte totalmente operacional, que é o financeiro. O financeiro requer concentração. Exatamente. E é 100% operacional. Exatamente. Por isso que teve essa frustração toda. Exato. Desculpa aí, James. Essa parte do financeiro, ela foi, assim, teoricamente, o empresário deu essa promoção, porque provavelmente ela é uma funcionária excelente, gerou confiança para ele. E como gerou confiança e é uma funcionária excelente, ganhou uma promoção num departamento que não era dela. Exato. E imagina a pessoa que lida com pessoas, aí vai para uma sala fechada, Exatamente. só ficar de frente de um computador, olhando planilhas e sistemas. Então, assim, é meio complicado dessa pessoa desenvolver, né? Exato. Ô, Shelly, uma coisa bem interessante que a gente também conversa muito com os gestores, aqueles que irão contratar, né, o colaborador, é que faça esse treinamento, esse teste antes, no momento da contratação, né? Exato. Existe aquela linha, demore para contratar, né? Mas e seja rápido para demitir, né? Então, esse entendimento tem que estar muito presente dentro do negócio para você entender aquele seu colaborador e se ele vai se adequar à sua necessidade, né? Exatamente. A chegada de um novo colaborador é vista como uma atividade que você tem que fazer muito rapidamente e acaba sendo feita de qualquer jeito, mas você não prepara a casa para a chegada daquele colaborador e muitas das vezes o empresário não sabe nem exatamente o que é que ele vai fazer. Estou precisando de uma pessoa e ponto. Mas o que é que essa pessoa vai fazer? Na chegada dela já existe um plano de trabalho, já existe um descritivo das atividades, eu vou chegar, as minhas responsabilidades, isso. Com que critério vai ser avaliado aquele colaborador durante o período de experiência, que é o período que os olhos ficam mais voltados, né, para aquele novo colaborador. Então, a cultura é você repor uma vaga em caráter de urgência, infelizmente de qualquer jeito, pelas coxas. E o colaborador chega, encontra uma casa bagunçada, uma pilha de demandas atrasadas para tocar, e ele nem se situou ainda, não sabe nem exatamente o que é que ele precisa fazer ou o que é que ele vai fazer ali. Então, eu tenho incutido nos meus clientes, vamos olhar para dentro, vamos organizar a casa. Quando você chega sabendo o que você vai fazer, você já chega de uma forma diferente, você já chega mais tranquilo do que pegar um bonde andando, um colaborador da casa passando as atividades de qualquer jeito, com vícios, com alguns erros. Aquele caiu de paraquedas ali naquele setor, né? Exatamente. Então, muito provavelmente, a chance daquele colaborador passar o período de experiência e ficar é muito baixa, muito baixa. E aí gera uma rotatividade, a equipe se abre para uma pessoa nova que está chegando, e depois a pessoa não fica, e aí vem um outro, e a pilha de demandas aumentando. Então, como você falou, processos, eles são extremamente importantes. É organizar a casa, colocar a pessoa ali e ela já tem um norte do que vai fazer, né? Então, a gente vem com várias ferramentas só nesse quesito de processos, né? Organizando a casa para essa pessoa chegar. Depois que a pessoa chega, a gente já vem com um programa de desenvolvimento, de capacitações, de treinamento. Mas, assim, não existe resultado sem processo, sem desenvolvimento, sem capacitação. Precisa, de fato, percorrer esse caminho dos resultados, processos, pessoas e resultados, para se chegar numa equação aí, num resultado final positivo para a empresa, né? Que esse é o objetivo, claro. É o que a gente almeja. Né? O interessante também, Sheila, é que desde o nosso início do escritório, que iniciamos com o escritório de contabilidade, hoje a gente está com um escritório bem amplo. Né? É um escritório hoje que atende negócios, a gente está tratando de negócios, né? Não é só a contabilidade em si. É que a capacitação ela vai desde do colaborador que está no operacional até o gestor, né? Exatamente. Então, o gestor da empresa também tem que se capacitar. É por isso que a gente promove os nossos eventos, palestras,
tá levando você para os nossos cursos, né? Então, fazer uma coisa mais in loco, né? Ter essa prioridade de estudar, capacitar e usar essa ferramenta dentro do seu negócio, né? Então, assim, a gente pensa muito nisso, como você falou, pessoas, processos e resultados, e dentro dessas pessoas a gente tentar capacitar o nosso cliente, o nosso empreendedor, porque ele vai também gerar resultado, né? Ele abre a cabeça dele, ele abre o negócio dele, ele enxerga, ele já mensura isso daí de uma forma positiva. Então, a gente também tem isso como premissa dos nossos negócios. Exato. E essa responsabilidade é, sim, do empresário. Ele precisa ser o exemplo do resultado que ele quer ver na empresa dele. Então, imagine a situação. Hoje eu tenho um cliente e antes de ser meu cliente, ele já estava no meu radar, pelo que eu acompanhava, que ele sempre mantinha um desenvolvimento. E eu, poxa, que bacana. O clima organizacional da empresa, através das redes sociais, passa, de fato, que existe uma cultura ali, uma cultura de acolher e de desenvolver. E esse empresário, ele entrou no meu radar alguns meses depois, de forma bem natural. Ele começou a observar meu trabalho, me mandou uma mensagem com uma demanda específica, justamente processos. E nós iniciamos a implantação dos fluxogramas para as atividades dele e dos procedimentos operacionais padrão, né, os POPs. E quando eu entrei na empresa, iniciei as demandas lá, de fato, aquilo que você via na rede social existe. É tão interessante que ele tem esse perfil, ele é exemplo disso, que as colaboradoras trabalham o dia inteiro, de segunda a sábado, e à noite, saindo da empresa, sempre que tem um curso, sempre que tem uma palestra, elas vão de forma natural isso. Não é a empresa que diz, olha, eu vou fazer um investimento para você participar. É de forma natural. Não é obrigado aí. Exatamente. E como o Alice falou, quando passa a ser obrigado, você não vai assimilar nada ali, Exatamente. né? Você tem que vir uma vontade própria, né? E desenvolver isso internamente. Exatamente. Né? Então, é uma empresa muito leve para implantar os processos, porque é uma cultura que os colaboradores ali, eles buscam esse desenvolvimento sem nem serem forçados. Já entrou na veia aquilo ali. E isso é cultura, é o DNA da empresa. Que é a maior dificuldade hoje, eu acho, que dos empresários é plantar a cultura dentro da empresa. Muito. Entra num grau de exigência que a equipe precisa estar atualizada, antenada de tudo que está acontecendo, mas, infelizmente, ele não é o exemplo disso. E quando cobra, mas não dá condições para que na empresa dele aquilo ali seja aplicado. E a gente ouvia muito de cultura e em conversas de negócio, a gente dizia, mas isso daí é coisa de lá de São Paulo, Rio, São Paulo. Mas não. Não é. E é tanto que o Nordeste também está absorvendo isso e Exatamente. tem empresas trabalhando com isso, né? Exatamente. Só uma observação, Sheila, nessa parte de pessoas, de contratação. Vou fazer só uma observação numa área mais específica que é a nossa, que tem muito empresário contratando pessoas através de MEIs, né, de empresas MEI, do tipo de MEI, e achando que aquilo ali ele vai estar seguro, respaldado com a lei trabalhista. E não. Se ele contrata um MEI e coloca dentro da empresa e começa a ter ali o horário semanalmente, cumprindo ordens, cumprindo tarefas, isso daí ele vai cair na justiça do trabalho. Então tem que ter muito cuidado, porque tem muito empresário trabalhando dessa forma e achando que está indo pelo lado certo. E não. Né? Buscando o caminho mais fácil, né? Achando que é mais fácil. Exatamente. E na frente ele pode ter um grande problema. Um grande problema. Exato. Outro ponto, Sheila, que além da questão cultural que a gente viu aqui, que é um dos pontos complicados de implantar os dentro da empresa, como você tem uma vivência muito, muito, muito grande nesse ramo empresarial, a questão de delegar funções dentro de qualquer tipo de segmento. Aí, hoje o empresário, na maioria dos seus clientes, eles delegam ou ainda ele fica preso na parte operacional? Porque a gente bate muito nessa tecla, porque hoje o empresário tem que delegar para os seus colaboradores e capacitar eles para ele ficar na linha de frente, né? Porque é ele que gera todo o negócio. Se ele ficar na frente do negócio, só focado em vender e crescer sua empresa, automaticamente os colaboradores também crescem dentro da empresa.
né? A gente tenta implantar isso para nossos clientes e para os empresários, inclusive até através desse podcast, para os empresários terem uma visão mais ampla. Tanto que a gente tem um serviço também, o BPO financeiro, que é ele terceirizar o financeiro. Em muitos casos, o dono está ali e ele diz, não, mas eu tenho que ficar de olho no meu dinheiro, achando que aquilo ali alguém vai furtar, roubar, enfim. E ele não enxerga que se ele terceirizar esse serviço, ele tem um potencial de crescer muito mais. Né? Porque ele tá num lado operacional na verdade, ele tem que ir para um lado estratégico. Exatamente. Né? Pensar na empresa, no crescimento da empresa, na melhoria, no trabalho de melhorar seus colaboradores, né? Então, Exato. Você tem deparado muito com isso, né? Nossa, é a dor de cabeça eterna do RH, né? É a dificuldade em delegar. E nesse ciclo, todos têm sua parcela de responsabilidade. Porque eu entendo, sim, num ditado popular, num termo popular, que o empresário ele fica gato escaldado das situações em delegar, porque quando ele delega alguma atividade, alguma responsabilidade, o colaborador não entende, não faz de forma correta. Só que, em contrapartida, o colaborador não faz de forma correta porque não foi instruído, não foi treinado, é tudo de boca, não tem um procedimento ali, uma cartilha, um manual que ele possa seguir as atividades para, de fato, executar aquilo ali com segurança, com confiança do que está fazendo. Exatamente. E, às vezes, você vê muito, você contrata a pessoa, vamos dizer, joga ela dentro de uma sala e quer que ela entenda Exatamente. tudo. Não passa nem as instruções. Exatamente. A mínima instrução, né? Exatamente. Né? Então, tem sido, sim, um grande problema nas contratações dos serviços de consultoria, essa dificuldade. Acaba abraçando tudo e a gente não dá conta de tudo. O empresário não dá conta de tudo, tendo uma complexidade de uma empresa para gerir, para administrar, ele de fato não vai dar conta de tudo. E fica essa pressão, essa sobrecarga, essa frustração da equipe, esse sentimento de inutilidade mesmo, porque, poxa, cobrado, eu não consigo entregar um resultado porque eu não tenho condições para isso. De que forma é passada aquela atividade? Sem requisitos, sem normas, hoje é de uma forma, amanhã já muda e é de outra. Enfim, cada um que pega aquela atividade para fazer faz do seu jeito e a empresa ela não pode jamais ter o jeitinho de fulano de tal. Ela precisa ter o padrão da empresa. E o empresário ele precisa cuidar disso, dessa parte estratégica, da cultura da empresa dele. Qual é o objetivo da minha empresa? Eu vendo, a título de exemplo, tratamentos odontológicos, vamos citar um exemplo de um segmento. Não, eu vendo segurança, eu vendo bem-estar, eu vendo vaidade, eu vendo alegria, felicidade para as pessoas. O tratamento odontológico é a última coisa que ele vai vender. Ele vai devolver a alegria de viver daquela pessoa, a confiança, a credibilidade que ela tem. Então, ele precisa enxergar esse contexto e disseminar isso na equipe dele. E a última coisa que a equipe dele vai fazer é vender um tratamento odontológico. Então, você sente isso quando a empresa ela tem esse bastidor fortalecido e quando não tem, é de qualquer forma, no arrumado, na bagunça, vamos meter a cara e fazer e se der certo, deu. Então, precisa, sim, haver essa parte estratégica e dessa forma o empresário faz o dever de casa dele. A equipe já olha com meu gestor, ele se mantém no desenvolvimento, eu vou acompanhar isso aí, porque senão eu vou ficar para trás. Ele vai trazer uma ideia, uma metodologia, algo do tipo, e eu não vou saber do que se trata. Sim. E tudo isso acaba sentindo, né? Então, a primeira responsabilidade aí do dever de casa vem do empresário. Ele ser propagador do resultado que ele quer ver que a empresa dele tenha. Então, aí a conta começa a fechar. Ele vai dando o exemplo, né? E ali Exatamente. Vai arrastando multidões. Exatamente. E no meio do caminho, quem de fato não se adequar, que sim pode existir, vai ficando. Ele vai trazendo para somar o time dele quem de fato tem interesse em viver e fazer parte daquela cultura que ele já organizou que a empresa dele tenha, né? Sim. E aí tudo vai mudando e vai se encaixando. A gente consegue enxergar, a gente começou falando de tecnologia, né? Que vai avançando, né? E a gente vê também que a mentalidade também. Você vê antes, no mercado de trabalho, o empresário só pagava o salário do funcionário e o funcionário ali já estava satisfeito. Hoje não, mas é totalmente diferente. Exato.
Tem que ter treinamento, capacitação, Exatamente. bonificação. Exatamente. Né? Tem plano de cargos e carreira, acompanhamento. Para além do salário do colaborador, ele se sentir motivado para se capacitar e dar o seu melhor dentro da empresa. Para você ver como as coisas mudam, né? O tempo vai passando, a cabeça vai mudando, a metodologia também vai mudando. Em tudo, né? Exato. Várias vezes... Pode falar. O mundo está em constante mudança, né? Mudança. Exato. E quem não acompanha, né? Vai ficando para trás. Vai ficando. Hoje, você precisa ter muito cuidado nas entrevistas, recrutamento e seleção, em ter o controle da situação, porque se você soltar um pouquinho a mão, o candidato é que entrevista você, enquanto representante da empresa. Quais as perspectivas que eu tenho de crescimento? A empresa tem um programa de desenvolvimento, um programa de treinamentos, existe um plano de cargos e salários, porque hoje eu posso entrar para essa vaga de analista, mas qual a perspectiva que eu tenho? Então, ele sabe o poder de barganha dele enquanto profissional, se assim ele se desenvolver. E a empresa precisa acompanhar isso. Todo empresário quer ter os melhores no seu time. Quer ter, popularmente falando, aquele colaborador linha de frente desenrolado, aquele que não tem medo de tomar decisões, que quando um cliente está super estressado numa linha de frente, ele vai lá e apazigua e resolve a situação, que dá uma atenção diferenciada para o cliente, que ele percebe que precisa, de fato, ser pegado no colo para que conclua o ciclo dele de atendimento numa empresa. Então, todo empresário, ele quer os melhores, mas ele está dando condições para isso... Porque os melhores, eles só vão entrar numa empresa se ele tem perspectiva de desenvolvimento e continuar naquele plano de desenvolvimento dele. Se ele não tiver, infelizmente, aquela vaga vai ficar aberta tempos e tempos. Então, é preciso, sim, olhar para dentro, organizar a casa, ser o propagador do resultado que ele quer ver para a empresa dele e fazer todo o dever de casa aí, que a consultoria traz uma maletinha cheia de ferramentas para desenvolver esses pontos. E só fazendo um acréscimo aqui, hoje a gente tem a facilidade do home office, né? Uhum. Então, você contrata pessoas para trabalhar de casa, de onde estiver, né? Exatamente. Então, assim, cada vez mais o mundo em mudança, né? Quem imaginou, né? Quem imaginou, né? Trabalhar em home office. Exatamente. E a gente tem acompanhado alguns estudos, algumas reportagens aí, que outros países estão trabalhando a semana de trabalho com quatro dias, né? Exato. Então, Exato. 4 dias úteis de trabalho durante a semana. E alguns resultados estão mostrando que está sendo mais eficiente, né? Exatamente. Então, assim, você o tempo todo está estudando ali para conseguir extrair mais resultado daquela sua situação. E um novo modelo existindo, né? Um novo modelo de atuação profissional, uma nova exigência de performance para esse profissional, a mentalidade do empresário abrir a mente um pouquinho e ver que no futuro próximo a barganha ali vai estar acirrada entre o profissional que ele busca e o que a empresa dele está oferecendo. Você vê, antigamente, muitos anos atrás, a pessoa fazia questão de passar ali 20, 30 anos dentro de uma empresa, né? Hoje a empresa é que tem que trabalhar para reter esse bom funcionário. Exatamente. Né? Então, ela conseguir esse funcionário fique mais tempo dentro ela quem tem que trabalhar para ele ficar dentro do negócio, né? Então, a gente está sempre pensando nisso. E a gente tá trazendo essa informação, porque isso aqui é um canal de informação, para as pessoas também se orientarem e olharem para dentro do seu negócio. Né? Porque lidamos com várias situações. Né? Porque a mão de obra está escassa. Não é questão de mão de obra escassa, na realidade é questão de funcionários qualificados. Exatamente. E querer trabalhar. Exatamente. A gente tem um problema hoje que é o seguinte, funções operacionais de salário mais baixo, a gente está tendo dificuldade de contratar porque em auxílios, em extras, em bicos, popularmente falando, aquele cidadão ele consegue tirar um salário mínimo sem cumprir horário, sem exigência, sem cumprir nenhuma regra. Então, acha-se que contratar funções operacionais de salário mínimo está fácil, não está por esse motivo. Quando você parte para funções de nível tático, na metade ali da pirâmide, também tem essa dificuldade, porque encontra ou profissionais capacitados de mais ou de menos, e a empresa não vai querer aqueles capacitados de menos, porque por conta da falta de processos que existe, não tem tempo de treinar, de desenvolver e qualificar aquele colaborador. Então, o RH hoje ele vive numa sinuca de bico, tentando incutir isso nos empresários. E além disso, se pegar uma pessoa
já com experiência no mercado, vai ter alguns vícios. Exatamente. E aí a empresa não vai querer se adequar a esses Exatamente. vícios, então é uma luta constante aí. Vai querer salários maiores também, Exato. né? Que a empresa não quer. Momentaneamente Pra pode bancar. até aceitar, né? Mas depois, a primeira oportunidade que tem, ele agradece e vai embora. E onde encontrar a Sheila? Bom, a Sheila está no Instagram, né? Sheila_Batista. Devido lá, a gente trabalha sob contrato de confidencialidade do que está fazendo nas empresas, né? Então, nem sempre toda demanda que a gente está fazendo numa empresa, por questões contratuais, podem ser expostas. Mas eu apresento o meu dia a dia da consultoria, discuto alguns casos sem expor nenhuma empresa, mas a título de informação mesmo, para contextualizar que determinada ferramenta é uma ferramenta aconselhável, adequada para aquela situação. E vou dividindo a minha rotina da consultoria dentro do que se pode no dia a dia lá, no perfil do Instagram. Também bem. estarei em Viçosa, né? Onde me encontrar, dia 1 e 2 de agosto em Viçosa, no nosso workshop lá, né? Então, quem desejar me conhecer meu trabalho, participe Dia 1 e 2 também. em Viçosa e 24 em Maceió. Isso, de agosto, exatamente. O mês de agosto vai ser um mês repleto de eventos, né? Proporcionando para esses empresários, esses colaboradores também que assim desejarem, esse desenvolvimento aí. Atendimento ao cliente, algumas ferramentas atuais para que esse empresário possa aplicar, para que o colaborador tenha ciência do que está trabalhando no mercado hoje e desmistificar isso que a gente tem de atendimento ao cliente, que é o consumidor ou o cliente que deve procurar. Ele tem N opções para procurar. Então, ele vai procurar aquela que ele se conecte, que ele tenha um atendimento, de fato, personalizado, que ele tenha um bom atendimento. A gente vai trabalhar essa temática de fora para dentro. Vai ser o inverso do que a gente está conversando aqui. A experiência do cliente para depois, num futuro próximo, a gente entrar numa abordagem interna. Mas nessa temática do workshop, 1 e 2 de agosto em Viçosa e dia 24 de agosto aqui em Maceió, a gente vai fazer a abordagem o inverso, de fora para dentro. A gente agradece demais, Sheila, a sua participação. Fortalece ainda mais a nossa parceria e cada vez mais a gente carrega os nossos valores, que é aquilo que está acompanhando o nosso cliente, está junto dele. Exato. Está levando informação, capacitando. Tá? Então, assim, agradecemos muito Eu que agradeço. mais uma vez e contamos com você em outras oportunidades. Com certeza. Obrigada, meninos. É você.